Fala pessoal, aqui é a sétima aula. A gente vai abordar um pouquinho agora sobre, continuando da última aula, um pouquinho sobre triggers, né? Vamos aprofundar um pouco. Então a gente tem aqui, a gente trabalhou com o form, né? Formulário do nativo do initIn. Quando ligar um formulário, ele vai ativar uma sequência, né, de ações aqui. Então ele vai tratar o dado e depois ele vai inserir numa tabela, beleza? Então vamos deletar tudo aqui. Deixa eu voltar para cá e trazer para vocês aqui, né? Explicar um pouquinho o que são os gatilhos aqui. Então, como você já deve saber, o gatilho é uma ação determinada por evento, um evento dentro de um aplicativo, um lead do formulário, uma ligação foi recebida na central e tem um evento lá no sistema específico, ele vai te retornar aqui por um webhook ou simplesmente aqui por um trigger nativo do initIn. Então, se não tiver nativo aqui, ele vai, você pode definir o webhook. Na maioria das vezes, o que acontece é que a gente pode utilizar o webhook, né, para receber esse aviso, né? Se você lembra das primeiras aulas, você vai lembrar o que o webhook faz. E a gente pode definir aqui o webhook, né, como essa central, né, que vai ativar o fluxo. Ou eu posso ativar, né, por schedule, que seria por tempo ali. Todo dia, vamos lá, vamos definir o schedule aqui como exemplo. Todo dia, à meia-noite, então midnight, meia-noite, no minuto zero, eu quero que o fluxo execute todos os dias. Então, days one. Então, entre cada um dia eu quero que execute. Então, todo dia. Não, quero que seja a cada, sei lá, 6 horas. Posso vir aqui e adicionar. A cada 6 horas eu quero que o fluxo seja executado. Não, eu quero a cada segundo. Então, você vem aqui de acordo, né, com o tempo ali. Eu quero a cada segunda-feira. Beleza, a cada segunda-feira eu vou vir aqui no modo aí. Ou posso vir aqui a cada sexta-feira também. Então, a cada segunda-feira e sexta-feira eu quero que o fluxo seja executado. Beleza? Então, ele vai, né? Que eu vou dar um edit fields aqui novamente para definir o campo. Então, vou clicar aqui no campo. Campo, seu nome, Alfredo e o número do Alfredo. Beleza? E também a idade dele aqui. Idade 30. Beleza? Então, edit fields eu já expliquei na aula passada. Né? Então, a gente tem o nome do campo, o valor, né, que está dentro desse campo aqui. E aqui da mesma forma. E aqui o tipo, né, de campo seria string, número, verdadeiro ou falso, array, que é itens, object e binário data. Tá? Então, que são temas de outras aulas, mas a gente percebe que tem aqui, né, que a gente pode utilizar, certo? E sempre dentro de um node você tem as opções assim, extras, né? Então você pode vir aqui embaixo, clicar aqui que ele vai te apresentar todas as opções extras que um node, né, tem. Então o Edit Fields tem essas duas opções extras, beleza? Então aqui todo dia eu defini e aqui a gente tem Data Tables, que eu vou inserir uma linha daquela tabela que a gente definiu. Deixa eu só executar aqui. Beleza. E aí ele vai, né, a partir de agora que eu já acionei aqui, ele vai trazer o que está no node anterior, né, a informação que está no node anterior dentro da, vamos chamar de variável, né, como na programação. Variável é vamos dizer assim, uma memória, vamos chamar de memória, que salva ali a tua operação. No caso, eu quero criar uma variável, né, uma caixa que salva o nome. Eu quero criar uma caixa que salva o número. Beleza, então o nome dessa caixa é número, o nome dessa caixa é nome. Então o nome da variável de nome é nome, o nome de número é número. Então, chama a variável de número ali, eu trago o que está dentro da caixa. Então, se eu trouxer o que está dentro da caixa nome, o que está dentro da caixa nome é Alfredo. Então, o que está dentro da caixa nome é Alfredo. Então, ele vai trazer pra gente Alfredo, que é justamente, né, quando eu defino aqui qual é a caixa que eu estou trazendo, né, o valor vai ficar aqui embaixo, né, pra gente conseguir entender o que ele vai trazer, beleza? Então, se eu executar novamente,
ele vai, né, jogar essa informação lá na tabela, né, dentro desse banco de dados nativo que a gente criou, certo? Porque a primeira vez ele criou nulo, né, ele criou vários dados, sendo que eu não tinha feito antes, mas tranquilo. Então aqui no Edit Fields, beleza? Então essa aqui é a função, né, do schedule, né, que é do temporizador ali, de tempos em tempos ele fazer uma função. Beleza, eu não quero de tempo, mas eu quero manual. Você pode usar o manual para testar, né? Porque quando você clicar no botão, você arrasta aqui e conecta aqui com o Node. E clicar aqui em Execute your Flow, você vai testar, né? Sem estar definindo um Node verdadeiro ali de fato. Né? Esse Node aqui é só para testagem, no caso. Beleza? E aqui a gente tem o Node de webhook. Então, se você lembra da aula anterior, você vai saber o que é o get, o push, o put ali, dentre outros aqui que a gente já tem, né? Beleza? Então, brevemente aqui, o que seria o webhook, né? O gatilho do webhook. Se algum outro sistema enviar para um link que eu vou disponibilizar para ele, por exemplo, esse link aqui, eu enviar e cadastrar no outro sistema, como um Instantly ou um Zap, né? Eu posso fazer uma automação no Zap aqui, joga para cá para o NetChain. Eu quero definir, né? Que ele envie toda novidade para esse link aqui. E quando eu receber aqui no NetChain, ele vai disparar esse gatilho aqui e vai seguir o fluxo, beleza? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Esse aqui é o link de teste, né? Então, então é fundamental que você entenda que esse aqui é o link de teste. Esse link que você vai usar só para testar, né? Só por enquanto aqui. Esse aqui é o de produção. Então, esse link aqui de produção, você copia ele e cola lá no sistema. Então, é importante que você entenda. Para que você não fique sem entender. Ah, veio colei o link, mas está funcionando. Então, você deve ter colado o link de teste. Então, é fundamental você se atentar aqui. E aqui o método, né? Se for algo para obter uma informação, você vai deixar o get. Então, se eu quero obter uma informação aqui dentro do NetN, eu vou executar o get. Então, eu quero que lá no outro sistema ele consulte, né, aqui o NetN e o NetN vai lá no meu Notion ou no Google Sheets e veja na tabela se tem um nome específico, né? Então, tem um nome X, beleza. Ele vai retornar sim ou não, ou vai retornar o texto que está lá, certo? Então, esse aqui é o get, né, que é para consultar informações. Eu quero enviar então eu quero enviar informações, eu vou usar o post. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar o post e vou, né, quando eu for enviar o webhook para cá para o NXM, eu vou passar, né, o body, né, o corpo ali do meu webhook, eu vou informar. Então, essa parte também eu vou deixar para as próximas aulas, né, que seria de o módulo de webhook, beleza? Então aqui eu vou, né, definir o método. Aqui o link da URL, né? Vamos definir webhook para consultar dados. Lembra sempre de nunca deixar espaço, tá? Então, sempre bota um underline, ou na verdade um underline não. Sempre bota um tracinho, né, para separar os dados ali. Beleza? E a autenticação, né, se eu quiser que a pessoa para enviar um evento para cá, o sistema enviar um evento para cá, eu posso definir uma autenticação. Posso criar aqui uma credencial, ou um header auth, e também definir, né, ali o que eu quero, o nome, o valor, etc. Então aqui eu vou deixar para a próxima aula de webhooks, que eu vou deixar none, né, que é sem nenhum. E aqui é a resposta, né, que eu vou definir. Eu quero que ele responda que foi recebido com sucesso, ou eu posso definir que o último webhook executado fale, executado com sucesso, você tem informação XY, então quando eu quero que ele só avise que executou com sucesso, eu vou deixar isso marcado, senão eu vou definir, né, um webhook, um node para responder ao webhook. Então quando ele receber, lá no final eu vou adicionar um node assim, webhook, a informação que tu precisava era essa, tá aqui. Então eu vou definir aqui, né, para ele deixar
responde to webhook node. Então, deixa aqui marcado, se for o caso, beleza? Então, como é esse exemplo fácil aqui, eu vou deixar um get, né? Então, vamos exemplificar aqui agora na hora. Deixar um get aqui, deixa eu só pegar aqui a porta e voltar para cá. Voltar aqui para a tela do Flow e vou executar, beleza? Então aqui, perceba que ele vai estar falando assim, ó, aguardando por gatilho, né? Esse gatilho é evento aqui, que é o webhook. Então ele está falando aqui para mim, ó, estou aguardando uma chamada lá na URL, né, no link de teste, beleza? Então colei aqui no navegador e eu vou dar um enter. E ele me respondeu, o workflow foi iniciado com sucesso. E aí quando eu voltar para cá, ele foi executado com sucesso, né? Então ele inseriu mais uma vez o nome Alfredo lá, o número e a idade, certo? E esse foi um node, né, de webhook aqui, é quando acontece algum evento em um sistema, ele vai acionar aqui automaticamente, certo? Então a gente falou aqui sobre o node de tempo, né, o node de teste, e aqui o node de webhook. Na primeira aula de nodes, né, ali, inicial, a gente falou sobre o node de form submission, né, que é o submissão de formulários nativo do LangChain. Ou também eu posso executar de outro workflow, né? A gente vai ver isso com mais calma nas próximas aulas também, que é quando eu tenho um workflow principal, que ele precisa chamar um sub-workflow. Quando é que eu uso isso aqui? Eu vou usar isso aqui quando o meu workflow principal estiver lento, né, pesado ali, eu quiser aliviar, então eu quebro esse workflow principal em sub-workflows. Então, é para isso que a gente usa aqui o sub-workflow, né? E no sub-workflow, nesse gatilho aqui do sub-workflow, eu consigo adicionar campos. Então, informações, data de envio. Aqui é muito específico. Então, quando eu for enviar de outro do web principal para esse sub-workflow aqui, lá no sub-workflow, eu estou pedindo para ele, ó, eu preciso do que você preencha o campo informações e a data de envio, beleza? Para conseguir executar aqui. E aí lá no node principal, eu vou, né, precisar que ele preencha esses dois campos. Vamos ver aqui na prática. Salvar aqui. Eu vou criar mais um workflow aqui. Vou adicionar um gatilho de teste. E vou tentar executar aqui. Executar no sub-workflow. Beleza? Node de executar um sub-workflow. E aqui eu vou falar que é workflow pessoal teste, né? Que é aquele, vamos dizer assim, é o ID, né? Daquela workflow que a gente criou. Na verdade, eu posso criar com ID e pela lista. Aqui pela lista é mais fácil, então é que ser basicamente meio que o ID, né? Fácil pra gente ali. E aí aqui aqueles campos que eu preenchi, né? Que eu pedi, ó, para te enviar para cá, para me funcionar perfeito, eu vou precisar que você envie essas informações, né? Esses campos aqui. Então, informação, teste, data de envio, pode ser 14 do 10 de 2025. Beleza? Então, eu vou executar aqui para testar. E aí, quando eu for voltar lá nas execuções, né, do workflow, ele vai estar com um log aqui, né? Vai estar com um registro aqui, ó. Ele recebeu a informação do meu workflow principal e a data de envio, certo? E aí ele executou normalmente aqui, né? O workflow que já estava antes, beleza? Deixa eu só voltar aqui para a tela inicial. Beleza, então a gente entendeu aqui que esse sub-workflow ele funciona com o workflow principal, né? Ele é executado através de outro workflow, um workflow principal, então é dessa forma que funciona o sub-workflow ali. E aí aqui também a gente tem o chat message, que esse aqui a gente usa com um node de AI Agent. Então eu vou definir aqui um node de AI Agent. Aqui a gente vai ter um módulo só para falar sobre AI Agent. Então aqui eu consigo, né, utilizar ele com esse node específico. Obrigatoriamente eu preciso desse node aqui? Não, eu posso usar outro, mas o ideal, né, na maioria das vezes você vai usar sempre atrelado ao AI Agent, né, porque você vai conversar e ele vai te dar uma resposta.
E aí eu vou vir aqui e vou testar, né, com um dado fixo ali. Já que eu não vvou usar aqui o Node AI Agent, eu vou usar o dado fixo mesmo. Então deixa eu clicar aqui, ó, em Open Chat. Ele vai abrir aqui uma telinha como se fosse um chatzinho. Então eu vou digitar aqui teste. O que eu digitar aqui não importa, ele vai executar a mesma, ele vai me responder a mesma coisa. Então, ó, perceba ali que ele não teve um tratamento, né, da resposta, mas ele me respondeu exatamente o que estava aqui no Node, né, que é Alfredo, número e a idade aqui, né, que consequentemente é a resposta do Node, beleza? Então, é assim que funciona o Node de chat. Então, quando você for usar ele, lembra sempre que tem que usar um Node de AI Agent, senão você pode usar um pré-definido ali, um chat convencional, mas você vai quebrar muita cabeça montando, né? Ah, responda 1, 2, 3, e aí ele fazendo o fluxo, beleza? Então, é exatamente assim que a gente usa o Node de chat, né? Então, se você apagar sem querer alguma informação aqui, já dando a dica, você pode clicar aqui, né? Ou clicar em Del e apagar o Node, e você pode dar um Ctrl E, Ctrl Z, para que esse Node retorne, beleza? Fica mais uma dica aí. Então, vamos seguir aqui. Beleza, então esses aqui foram os principais, tá? Os principais nodes. Eu vou deixar o On App Event para o finalzinho aqui dessa aula. E aqui a gente tem outras formas de execução. Então você tem aqui um SSE Trigger, que seria com Servers Sent Events, é uma coisa mais complexa. Aqui seria um gatilho de MCP, né, o MCP Server, local file, e aqui o de erro. E aqui também o de e-mail, beleza? Vamos criar aqui um de erro, tá? Então, eu vou definir aqui, beleza? Vamos entender aqui o de erro, onde esse dia aqui ele executa automaticamente em outro workflow, é semelhante ao sub-workflow, né? Que chama o outro ali, o de execução de sub-workflow. Eu tenho que definir qual que é o nome do meu workflow de erro. Então, vamos dar aqui, até aqui, ó, workflow de erros. Vamos supor que ele avisaria no WhatsApp ou me enviaria um e-mail, né? Mas como eu não tenho aqui nenhuma credencial definida, eu vou deixar do jeito que tá, só para vocês verem, né, entender que vai funcionar. E aí aqui eu não consigo ativar, ó, perceba que eu não consigo ativar, porque aqui ele vai falar que é com base na ativação, né? Então, não precisa se preocupar em ativar nada, certo? E beleza, vou deixar dessa forma aqui, ele vai só gerar mais um registro aqui na tabela do banco de dados lá que a gente criou. Então, vou deixar aqui o erro trigger e vou voltar para aquele my workflow que eu criei para testar o sub. E aí aqui eu vou simular um erro, vou fazer a mesma coisa do Notion aqui, que não tem credencial, que pode dar um erro aqui. Eu vou, na verdade, eu vou criar aqui um coed hooks, dando lá em print aqui. Copiar isso aqui, ó. Deixa eu só. Para exemplificar direitinho. Aí eu vou dar um get aqui no navegador, depois ele vai dar o erro aqui. Vou salvar. Aqui ele não vai deixar salvar, mas deixa eu só. Eu vou só simular aqui que eu tô fazendo. Só para sumir o vermelho aqui. Beleza, vai ativar, agora vai sumir. Deixa eu dar um save aqui, consegui salvar, ativar. Beleza, então aqui tá, eu armei para dar erro. E aqui eu defini que é um webhook, né? Para a gente conseguir iniciar externamente. Então vou criar aqui uns 3 pontinhos em configuração e settings e vou alterar para São Paulo, né? Opa. E aqui eu vou, né? O erro workflow, eu vou definir o workflow de erros, né? Na nossa lista aqui. Eu vou dar um save. Beleza? Aí eu vou sair aqui dessa tela e vou
ativar o webhook. Ele falou que foi iniciado, agora vamos ver aqui o log, né, em executions, que deu erro. Então, ó, deu erro aqui, aí ele chamou o workflow de erros. Virou aqui? Então, é exatamente assim, ó. Ó, você percebe até que nem tem o íconezinho aqui de, né, de químico aqui, do vidrinho químico de teste. Então, foi exatamente executado, né, pelo outro workflow. Então, aqui a gente tá aqui, ó. Erro trigger. Então, ele executou aqui com base no erro trigger. E aí ele trouxe lá do erro trigger, né, ele imputou aqui pra gente, ó, na execução ID12, na URL tal, né, que vai trazer aqui o ID do workflow que chamou esse erro trigger aqui. É um aviso, né? E ele vai trazer aqui, vai detalhar, ó, qual que foi o erro. O erro, database, parâmetro não tá válido. E aí vai trazer um porrada de coisa aqui. Beleza? Então aqui ele vai trazer todas as informações. Eu poderia vir aqui, ó, e criar um campo, né, ó, um campo chamado mensagem de erro e salvar isso dentro do banco de dados. Criar uma tabela só para erros do fluxo tal, mensagem de erro tal. Então, é exatamente assim. Então, vamos mudar aqui, a gente conseguir entender como é que funciona o gatilho, né, de erro. E agora a gente vai falar sobre um evento em algum aplicativo. É da mesma forma, tá? Desses nativos aqui, vamos dizer assim, nativos do NTM. É da mesma forma. Se acontecer algo, vamos dizer assim, lá no Google Sheets, se alguém adicionar uma linha ou uma linha fotoalizada, eu quero que faça algo. É da mesma forma. Então, se uma linha foto for adicionada lá, eu vou marcar aqui essa opção. Vai criar aqui um node, né? Eu vou conectar ele aqui no fluxo. E aí que eu vou definir, vou adicionar credencial. Isso aqui é uma coisa do node, né? Do gatilho do Google Sheets. Nos outros vai ser de outra forma. Aqui está falando para a gente que precisa verificar isso de tempos em tempos. E aqui, do node do Google Sheets é assim. Então, aqui o que está subentendido é que ele não verifica, ele não recebe, na verdade, com eventos. Ele vai lá e fica verificando. Então, é uma coisa que você tem que fazer, ele vai fazendo assim de tempos em tempos. Então, aqui ele precisa que defina, eu vou lá na planilha verificar de quanto tempo? A cada minuto? A cada hora? A cada dia? Então, eu vou setando aqui o que é de acordo com a urgência dessa planilha, né? Se for uma coisa de lead ali, uma coisa muito importante que você tem que olhar todo dia, você vai alterando aqui, beleza? Fiz isso, configurei aqui, adicionei a credencial, agora eu vou vir aqui e aqui nessa lista aqui de documento, ele vai te perguntar, ele vai te dar uma lista com várias planilhas e você vai selecionar uma lista da planilha, vai clicar, aí ele vai setar, aí aqui embaixo ele vai te perguntar qual que é a aba, aí você marca a aba, e aqui, né, o que já foi definido previamente é uma linha adicionada. E aí, se eu quisesse alterar para uma linha atualizada ou uma linha adicionada, atualizada, as duas ao mesmo tempo, né, as duas situações ao mesmo tempo. Só que aí você precisaria ter um controle ali de dados mais, vamos dizer assim, robusto, né, para tratar as duas ao mesmo tempo. Mas como é um exemplo aqui, vamos usar o adicionada mesmo. Então, quando ele for adicionado lá numa linha, for adicionada a planilha, ele vai verificar de tempos em tempos, e aí ele vai perceber, ó, foi adicionado a linha. Aí ele vai disparar esse gatilho aqui e vai seguir com o fluxo adiante, né? Então, ele vai seguir aqui adiante, beleza? Então, você percebe que nos outros, eles vão ter a mesma estrutura, né? Vamos tentar aqui com o do HubSpot, vamos ver se ele tem triggers. Tem sim. Então, quando um negócio for criado, quando um contato for criado, eu quero que ele faça isso, isso, isso. Então, a gente tem aqui um gatilho, né, que vai fazer um enriquecimento de leads, ou algo nesse sentido, você vai conectando ele e vai estruturando, né, as ações depois desse trigger aqui. Então, é importante sempre a gente iniciar com trigger. Sem um trigger, você não consegue criar uma automação. Então, esse é o fato. Beleza, pessoal? Essa aula aqui, eu espero que vocês tenham entendido bem a questão do trigger, né? A gente viu aqui os nativos aqui e os de evento no aplicativo. Você vai ter que estudar, né?
o aplicativo que você está trabalhando, qual evento que ele disponibiliza para acionar alguma coisa e trazer para cá, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e valeu.